Olá, boa noite. Hoje o ND é para você que tem pendências com o município de Santos. Olha só, quem saldar dívidas em cota única vai ficar isento da multa. Já ajuda, né? E quem traz os detalhes para a gente é o secretário de Finanças, Maurício Franco. Tudo bem, secretário? Bem-vindo. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, Roberto. Um abraço a todos os nossos telespectadores. Falar um pouquinho sobre esse refinanciamento da dívida. Começar, tem muita gente devendo, secretário? Olha, o percentual de inadimplência, que é como a gente mede a quantidade de pessoas que estão devendo aqui em Santos, ele é relativamente baixo, né? Na parte do IPTU, por exemplo, ele é de cerca de 14% a 15%. Em momentos de crise, como a gente tem vivido nos últimos anos, né? Em especial em 2015, 2016, 2017, foram 3 anos mais difíceis, esse percentual ele aumenta um pouco, né? Não apenas no IPTU, mas em outros tributos também. O que leva a Prefeitura, que é a nossa intenção agora, ao lançamento de programas especiais de refinanciamento, né? Em condições especiais. Então, quando você me pergunta se tem muita gente, eu diria a você o seguinte: o total que nós temos aí entre pessoa física e pessoa jurídica na nossa base da dívida ativa é de cerca de 90 mil, mais ou menos, 90 mil lançamentos, né? A gente pode ter mais de um lançamento por pessoa também. Sim, dependendo da dívida, né? Exatamente, dependendo da dívida, dependendo do tributo que a pessoa está devendo. Então, vamos tentar explicar um pouquinho, esmiuçadamente para os nossos telespectadores, o que é o Refis? O refis é um nome popular, na verdade é uma espécie de uma anistia, pelo menos de parte da dívida. Só para o nosso telespectador entender, quando a gente fala de uma dívida de tributos, a gente tem basicamente quatro itens. O primeiro item é o valor principal, aquele valor histórico da dívida que a pessoa está devendo para a prefeitura. O segundo item é a correção monetária, ou seja, é o valor da correção do valor do principal. Então, uma dívida de 2015, ela tem um valor histórico e tem uma parte que é a correção monetária, que atualiza monetariamente aquela dívida. Tem um terceiro item, que é a parte que é a multa especificamente, que a pessoa tem que pagar por ter efetuado aquele atraso, por estar em atraso. E o quarto item é a parte de juros. Quando a gente fala do refis, do refinanciamento, ou do perdão, ainda que parcial, da dívida, nós estamos falando especificamente dos dois últimos itens, dos itens de multa e de juros. Porque o valor do principal da dívida e o valor da correção monetária, nós não podemos mexer, não há como mexer. Então, no que é multa e no que é juros é que se pode mexer efetivamente. E o nosso refis, que nós lançamos agora no dia 6 de maio, ele vai até o dia 31 de julho, né, até o último dia útil de julho, que é o dia 31 de julho. As pessoas têm uma situação diferenciada. Então, como você falou no início, para quem for optar pelo pagamento à vista, vai ter 100% de desconto na multa, ou seja, vai ter isenção da multa. Zerada a multa. Zerada a multa. E os juros? E os juros é 50%. Né? Os juros correspondem a uma boa parte do valor total da dívida, vai ter um desconto de 50% no pagamento à vista. Para o pagamento a prazo, e esse pagamento a prazo ele pode ser de no máximo 18 meses, quer dizer, essa dívida tem que estar, esse parcelamento ele tem que ser pago, tem que estar concluído até dezembro de 2020. Para esse parcelamento, há um desconto de 60% na multa e de 40% nos juros. Então, para fechar o que você me perguntou, valor do principal, valor da correção monetária, valor da multa e valor dos juros, quando uma dívida mais antiga, essa parcela de juros ela é bastante significativa. Muitas vezes ela é maior, inclusive, que o valor do principal. Sim. Então, é importante que cada pessoa faça a sua própria simulação para verificar, claro, dentro do seu interesse, dentro das suas condições, qual é a melhor situação, se fazer o pagamento a prazo, fazer o pagamento à vista, enfim. Quem pode aderir a esse programa, secretário? Todos os contribuintes que estão inscritos na dívida ativa até 31 de dezembro de 2018. Quando a pessoa fica devendo, vence o tributo, no exercício seguinte a gente faz o que a gente chama da inscrição na dívida ativa, onde há o reconhecimento formal de que aquele contribuinte está devendo para a prefeitura. Então, essa situação, o contribuinte que teve essa inscrição do seu débito feito até 31 de dezembro de 2018, ele pode aderir ao refis. Portanto, é importante lembrar que as pessoas perguntam muito, dívidas correntes, ou seja, dívidas de 2019, não estão no refis. Só essas referentes a esse prazo. Isso, do passado, inscritas até 31 de dezembro de 2018 na dívida ativa. Agora, o senhor tem ideia de quanto a prefeitura teria para receber?
Olha, a dívida ativa como um todo, essa é uma questão bastante polêmica nas prefeituras, né? A nossa dívida ativa como um todo, o que a gente chama de dívida nominal, quando são tudo que está lá, independentemente das condições de recebimento ou não, nós estamos falando de alguma coisa por volta de 2,5 a 3 bilhões de reais, a Prefeitura de Santos. Só que nós temos uma situação, como são dívidas, tem dívidas de 40, 50 anos que estão aí, que estão na dívida ativa e que são, do ponto de vista técnico, irrecuperáveis, né? Nós temos um levantamento que mostra que cerca de 1,5, 1,6 bilhão de reais desse total são, digamos assim, recuperáveis, né? E o Refis, ele acaba sempre trazendo uma pequena parcela dessa dívida para o caixa da prefeitura. É uma esperança, né, de se reaver um dinheiro que, na verdade, está morto, perdido lá, né? Exatamente. É uma iniciativa boa do ponto de vista da arrecadação para as prefeituras que recorrem ao Refis, especialmente em momentos como esse, né, dos últimos anos. Infelizmente, o país ainda enfrenta uma crise, né, do ponto de vista econômico, que em 2017 e 2018 nós tivemos crescimento na economia, mas crescimento de 1%, 1,1%, quer dizer, é muito pouco efetivamente dessa questão do crescimento. E nós tínhamos tido em 2015, 2016 recessão, ou seja, dos últimos 4 anos são momentos de crise econômica, de dificuldade, desemprego alto, isso é importante. Então, para a prefeitura, o dinheiro do Refis ele é bem-vindo do ponto de vista do reforço do caixa, mas principalmente, Roberto, aí eu acho importante colocar, principalmente para que as pessoas tenham condições de quitar suas dívidas numa situação diferenciada, uma situação mais favorecida, né? Eu ouço muito o seguinte questionamento, mas se você fizer lançar um Refis, você não está incentivando quem não paga? Exatamente. Né? E o que a gente percebe é que a grande maioria das pessoas não pagam, não é porque elas não querem pagar. Até porque o nosso índice de inadimplência geral, histórico, ele não é alto. Ele não é alto. De Santos, especificamente. Mas o senhor acha que esse número tem aumentado nos últimos anos até por conta dessa questão do Sim, desemprego? sim, Está maior, né? sem dúvida, sem dúvida. O que ratifica essa nossa conclusão, essa nossa constatação de que as pessoas, de um modo geral, não pagam porque não querem, né? Muitas vezes, né, nós estamos falando de 13 milhões de desempregados. Sim. Né? Então, muitas vezes há uma decisão entre a pessoa tem pouco dinheiro e vai gastar aquele dinheiro no quê? No que é essencial para o lar ou no pagamento do tributo? É natural que ela se revolte porque é essencial para o lar. Qualquer pessoa claro. vai fazer... Sobrevivência, né? Sobrevivência, né? Exatamente, exatamente. Então, na lógica que tem essa decisão econômica, porque isso é uma decisão econômica, né? O dia todo a gente toma decisões econômicas. Quando eu resolvo comprar alguma coisa ou não comprar alguma coisa, quando eu resolvo parcelar alguma coisa, é sempre uma decisão econômica, né? A gente vive sempre, o tempo todo da nossa vida, a gente está tomando decisões econômicas, né? Não só econômicas, mas econômicas muitas vezes. E essa decisão parte muito do ponto de vista da prioridade, né? Então, quando as pessoas me questionam em relação a essa questão do Refis, a pessoa, mas você vai incentivar... Nós preferimos pensar do ponto de vista da oportunidade que você está dando para alguém que está com essa dificuldade de quitar um tributo que ela sabe que precisa quitar e numa situação mais favorecida. E lembrando, um tributo como o IPTU, ele é um tributo do imóvel. Então, assim, numa situação, é onde eu moro. Então, eu também não quero correr o risco de no futuro, se aquele débito ficar muito grande, casa, né? perder a minha residência, né? Então, é importante também não entender o Refis só de um olhar que eu chamo que é um olhar isolado, mas pensar no contexto todo, no cenário econômico, na situação econômica das pessoas, no índice de desemprego, na decisão econômica que define a prioridade que a pessoa vai investir, aquele recurso que ela tem. É importante pensar nisso todo. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Refis. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o Refis e eu converso com o secretário de Finanças de Santos, Maurício Franco. Secretário, a gente está falando sobre esse refinanciamento de dívida. Quem está devendo para o município de Santos tem uma chance nova, é isso? Exatamente. Só lembrando, né, nós divulgamos aí recentemente o Refis. O prazo de adesão vai até 31 de julho, né, então temos aí pouco mais de 2 meses ainda de adesão para as pessoas. E o foco são aqueles contribuintes que estão em débito com a prefeitura e que foram inscritos na dívida ativa até 31 de dezembro de 2018. Uma chance boa, então. Uma chance boa. Para tentar renegociar a dívida. Exatamente. E dependendo do caso, sem multa e
uma parte de juros, é isso? Isso. O pagamento à vista, ele tem 100% de desconto na multa e 50% nos juros. O pagamento parcelado pode ser até 18 meses, ele tem 60% de desconto na multa e 40% nos juros. Agora, secretário, dessa dívida toda, a gente tem ideia de que imposto que é o devido? Qual é o imposto que mais se deve? Assim, a grande parte desse estoque todo, né, de dívidas que nós temos é IPTU. Cerca de 2/3, né, alguma coisa por volta de 67%, 68% é IPTU. É bem alto, né? E os demais são outros impostos, ISS, taxas, multas, aí tem todo um cardápio variado aí, dividido, mas são participações bem menores em relação ao IPTU. A grande massa é o IPTU. Até porque um imposto como o ISS, por exemplo, normalmente ele está ligado à atividade econômica da pessoa. Então, ela precisa efetivamente, o IPTU, muitas vezes, ela pode até atrasar, né, em algum momento. Mas o ISS ela precisa pagar até para continuar com a sua atividade econômica, né? E eu queria, se me permitir, só para reforçar como é que a pessoa faz para aderir ao Refis, né? Tem basicamente duas maneiras. Ela pode entrar no site da Prefeitura, né, www.santos.sp.gov.br, abrir o site, do lado direito tem uma opção dívida ativa. Do lado direito da tela, dívida ativa. Clicou ali, aí abre uma parte óbvia da dívida ativa e do lado esquerdo tem uma das opções, anistia e adesão. Ela clica ali e aí continua com os passos até gerar o boleto dentro da opção que ela fizer. Se for parcelado, ela vai gerar já o primeiro boleto de pagamento. Se for à vista, é o boleto único. Ela consegue ter uma visualização das duas opções para escolher qual seria mais adequada? Sim. E é importante que precisa ter alguma referência daquele débito. Então, por exemplo, no caso de IPTU, a inscrição municipal daquele carnê, né? Tem que ter alguma informação. Isso é no próprio site, né? Ele é muito autoexplicativo, até que a pessoa chega no final que ela gera ou o primeiro boleto, no caso do pagamento parcelado, ou o boleto único. Importante, se a pessoa está fazendo essa opção no dia 25 de maio, por exemplo, ela pode pagar a primeira ou a cota única até o último dia útil de maio. Então, se ela fizer a adesão, por exemplo, em 5 de junho, ela pode fazer o pagamento da parcela única ou da primeira parcela até o último dia útil de junho. E o prazo final? E o prazo final é 31 de julho. 31 de prazo julho. da adesão é 31 de julho. Então, a primeira opção no site, como eu estava falando, e a segunda opção pode ser pessoalmente no Poupa Tempo. A grande maioria dos santistas já conhece. O Poupa Tempo fica na rua João Pessoa 246, no centro da cidade. Ele funciona durante a semana das 8 às 17 horas e no sábado, importante, porque às vezes a pessoa não tem tempo durante a semana. Ele comparece pessoalmente no Poupa Tempo no sábado, o horário é das 8 às 13, né? Das 8 da manhã à 1 da tarde também. Então, essas duas possibilidades que tem, ou diretamente no site, que eu entendo que seja mais cômodo, pode fazer em casa mesmo, ou no trabalho, enfim. E também pessoalmente, aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, ou que prefere um atendimento pessoal, pode se dirigir ao Poupa Tempo. Secretário, no bloco anterior o senhor chegou a mencionar, que não sei se o número está exatamente correto, que a dívida, a questão da inadimplência gerava em torno de 2,5 a 3,5 bilhões, é isso? O total da dívida ativa. Total da dívida ativa, exatamente. O senhor tem ideia da expectativa de arrecadação com o Refis? A nossa expectativa é de alguma coisa por volta de 50 milhões de reais, que deve dar mais ou menos alguma coisa por volta aí de 3% do total dessa dívida. Porque essa dívida, como eu também comentei, nós estamos falando de uma dívida muito antiga também, né? Sim. E boa parte dessa dívida são cadastros muito antigos, né? Nós temos algumas especificidades em Santos de problema de cadastro mesmo em relação às áreas dos morros, às áreas da Zona Noroeste, é uma região um pouco mais difícil dessa questão da identificação ou da vinculação direta entre o proprietário da área e a área especificamente falando, muitas vezes com metragem também, com dificuldades. Então, esse tipo de situação acaba contribuindo para a inadimplência e para débitos de longo prazo que estão na nossa dívida ativa, que aumentam a dívida. O que acontece? Quais as consequências para o contribuinte que não aderir ao Refis e que está com o nome na dívida ativa? Então, isso é importante. Como o Refis diz o seguinte, todos os contribuintes que estiveram com inscrição da sua dívida até 31 de dezembro de 2018, né? Se virou o ano, no começo do ano, isso todas as prefeituras, é um procedimento legal, faz o que a gente chama de inscrição na dívida ativa no início do ano, né?
Aqui em Santos, durante o mês de março, já é tradicional, a gente dá o mês de março a gente dá um espaço porque a gente chama de parcelamento especial eletrônico. A gente permite que as pessoas possam ainda fazer uma situação diferenciada de pagamento tal, antes do ajuizamento da ação. E o que é o ajuizamento da ação? É o momento em que a prefeitura entra na justiça para executar aquele devedor, com um procedimento comumente chamado de execução fiscal. A partir do momento que a prefeitura entrar com a execução fiscal, aquela dívida ela já fica cerca de 10% mais cara. Por quê? Porque aí já começa a entrar honorários advocatícios Sim. e custas processuais. Então, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa está com débito de 2015, né? E ela quer pagar esse débito. Então, ela chega lá no site da prefeitura e verifica, bom, o valor que eu tenho para pagar é, sei lá, R$ 5.000, por exemplo. Beleza, R$ 5.000. Só que esse débito já está na justiça, já está na execução fiscal. E esse débito, portanto, ele tem gastos de honorários e de custas processuais também. Então, como é que se compõe esse débito? Tentando ser didático para o teu público. É um assunto meio complicado. Que é um assunto um pouco complicado. Então, como eu disse antes, nós temos o valor da dívida principal, o valor da correção monetária, a multa e juros. Se agregam mais 2 itens. Custas, que são custas pagas ao Estado, né? Não é nem prefeitura, nem custas pagas ao Estado, pela própria manutenção da justiça, né? Que em cada ação se paga pelas despesas todas do sistema judiciário, e os honorários advocatícios. Quando o nosso devedor vai fazer o parcelamento ou pagamento à vista, no caso do pagamento dos honorários, ele tem que fazer o pagamento também, ou ele pode parcelar junto. As custas, não. As custas, ele tem que fazer o pagamento à vista. Então, imagine o seguinte, a pessoa chegou lá e falou, bom, estou devendo R$ 5.000, só que esse débito já está em execução fiscal. Esse débito gerou custas de R$ 500. Eu vou parcelar os 5.000 em 18 meses, ele parcela em 18 vezes. Então, ele parcela e vai dar uma prestação mensal. Só que aqueles R$ 500 da custa, ele precisa pagar imediatamente, precisa pagar como se fosse à vista. Então, nesse caso, ele pode aderir ao refis desde que ele pague as custas Isso, exatamente. à vista, isso. O valor dos honorários daquela ação, ele pode parcelar junto com o parcelamento do que ele está fazendo, mas as custas ele precisa pagar imediatamente, ou à vista, né, como a gente costuma dizer. Então, é importante fazer essa distinção aí, porque o refis ele é proposto pela prefeitura, ele não é proposto pelo Estado. As custas recurso pago ao Estado. Vão para outro local, Isso, né? Exatamente. Tá, ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre o refis. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o refis. E eu converso com o secretário de Finanças de Santos, Maurício Franco. Secretário, a gente está falando sobre o refinanciamento da dívida que as pessoas têm com a prefeitura, né? Tem um prazo agora, dia 31 de julho, é isso? Isso. O prazo de adesão do refis é até 31 de julho. Né? E só para reforçar, você disse em 2 maneiras que a pessoa pode fazer essa adesão. Ou ela indo ao site da prefeitura, né? www.santos.sp.gov.br/dívida ativa, né? Acho que não sei se está na tela aí. Tá na tela. E nessa opção de dívida ativa vai ter um bannerzinho chamado Anistia Adesão, clicou ali, aí continua todo o procedimento até gerar o boleto, ou boleto pagamento único, ou o primeiro se for parcelado e dependendo da vontade da pessoa. Então, a primeira opção é no site da prefeitura e a segunda opção é um atendimento pessoal no Poupa Tempo. Nosso Poupa Tempo é no centro da cidade, na rua João Pessoa 246, né? Lembrando que o Poupa Tempo ele atende durante a semana das 8 às 17 horas e ao sábado das 8 às 13, né? É importante porque muitas pessoas, até por conta de compromisso de trabalho, não conseguem se deslocar até lá durante a semana e tem a oportunidade de fazer isso no sábado. Agora, secretário, qualquer tipo de dívida, qualquer tipo de imposto que esteja devendo? Todos os tributos que a pessoa está devendo, qualquer tributo que esteja devendo à prefeitura, desde que tenham sido inscritos na dívida ativa até 31 de dezembro de 2018. Então, por exemplo, um débito com a prefeitura de fevereiro de 2019 que está vencido, não entra no refis, porque é um débito que nós chamamos de débito corrente, o débito desse exercício, exatamente. Ok. Agora, os recursos do refis, eles vão para onde? De modo geral, eles entram no que a gente chama do caixa geral da prefeitura, né? Ou das prefeituras, porque isso não se aplica só a Santos, se aplica a todas as prefeituras também. O refis é sempre uma maneira que une 2 interesses. O interesse da prefeitura também de reforçar a sua arrecadação, o que é natural, o que é legítimo, o que é próprio,
e o interesse da pessoa também que está com débito em atraso e tem condições de quitar o seu débito de uma maneira mais favorecida com esse desconto, né? Lembrando, como eu já disse aqui no início do programa, nós entendemos que a grande parte das pessoas, elas ficam inadimplentes não porque elas querem ficar inadimplentes, mas por situações outras, de crise, de desemprego ou de queda de renda, alguma situação desse tipo que leva a esse atraso. Então, nós entendemos que é uma demonstração de sensibilidade do poder público também fazer esse tipo de iniciativa. O Refis, secretário, ele pode ter adesão tanto de pessoas físicas quanto jurídicas ou é só pessoa física? Tanto física quanto jurídica. É o mesmo Toda a base de procedimento. dois que nós temos, com inscrição até 31 de dezembro de 2018, pode aderir, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Nós temos aí, o pessoal me pergunta muito, né, a questão do IPTU das arrendatárias do Porto, né, Sim. que é um assunto tal. O ano passado nós tivemos várias empresas que aderiram, e esse ano já temos sinalização de empresas que estão aderindo para quitar, para zerar a sua situação, né, para acertar a situação com a Prefeitura de Santos. Portanto, pessoas jurídicas. Né? Existe algum valor mínimo de parcela nesse pagamento da renegociação da dívida, não? Existe um valor mínimo de parcela de R$50 no caso da pessoa física e de R$500 no caso da pessoa jurídica. É um valor mínimo de parcela. Né? Ok. A gente pode considerar essa verba que vem do Refis como uma verba extra para os cofres da Prefeitura? De uma certa maneira, sim. Né? De uma certa maneira, sim. Se bem que quando as prefeituras, quando trabalham com o chamado fluxo de caixa, né? Para o telespectador que está em casa, né? Aquela situação lá de casa. Acho que todo mundo tem pode ser uma planilha no Excel, ou pode ser na caderneta mesmo, no papel mesmo, todo mundo tem o seu controle, assim, meu salário entra tanto, eu tenho essas despesas aqui, sobra ou falta no Sim. final do mês tanto e tal. A prefeitura, é evidente que é mais complexo, mas dá um mecanismo muito parecido. O que eu tenho como receita todo mês e o que a gente tem como despesa todo mês, né? O que a gente chama de despesas liquidadas todo mês. E esse valor, nos itens de receita, normalmente já se prevê um fluxo normal de dívida ativa, porque sempre a gente tem uma carteira de pessoas, independentemente de refis. Quando a pessoa está devendo, ela pode a qualquer momento chegar na prefeitura e falar, eu quero parcelar meu débito, aí sem nenhuma condição especial. Então, esse fluxo normal já faz parte da nossa expectativa. É claro que o refis potencializa isso, né? E aí permite que esse dinheiro seja aplicado em saúde, educação, a área social, zeladoria da cidade, para citar os maiores tópicos, né? E aí, só para aproveitar e dar uma outra informação, nós fizemos recentemente, nós apresentamos na Câmara a Lei das Diretrizes Orçamentárias 2020, que já uma definição prévia de orçamento para o ano que vem. E só para ter uma ideia, do orçamento geral da Prefeitura, 56% está dividido em três secretarias: Saúde, Educação e Área Social. Então, mais da metade do orçamento já vai naturalmente para áreas sociais. Só para as pessoas entenderem, dos vários impostos que são arrecadados, na verdade, eles não têm um destino específico, né? Eles vão para os cofres da Prefeitura e a Prefeitura escolhe o destino. É assim que funciona? É o que nós chamamos do Caixa Geral da Prefeitura, né? A receita própria da Prefeitura. Tem alguns repasses, como o imposto municipal, o imposto estadual, que é o ICMS, que uma parte ele é revertido para as prefeituras, ele é arrecadado, centralizado e controlado pelo governo do estado, mas uma parte ele volta para as prefeituras e ele também volta numa situação de que você tem liberdade para fazer a aplicação, né? O prefeito, dentro do seu programa de governo, tem liberdade para fazer aquela aplicação. Agora, outras transferências de recursos, elas podem vir carimbadas, como da saúde, por exemplo. Aí é repasse, SUS, né? exatamente. Repasse destinado. Repasse já destinado e tal. Então, são vários tipos de receita que a gente tem. Mas esses tributos que nós estamos falando e que são objeto do refis, por exemplo, são tributos que a prefeitura tem liberdade, o gestor municipal, né, dentro das definições e prioridades que o prefeito estabelece, e a gente faz essa administração. Ok. Secretário, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso no Refis aí, né? Que haja uma grande renegociação de dívidas. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos pela paciência dos telespectadores. Eu sei que esse não é um tema muito... não é agradável, mas é necessário. Mas é necessário, né? Eu acho que é importante a gente trazer aí, quando tem uma oportunidade como essa do Refis, para os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, secretário. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.